Me lembro como se fosse ontem a primeira grande obra que fechamos. Foi pulos de alegria quando o Túlio me falou que iríamos instalar 182 placas fotovoltaicas. Era placa demais para quem estava dando apenas os primeiros passos no setor. É uma mistura de frio na barriga e empolgação também, né? Bom, os desafios foram grandes. Primeiro a gente tinha que comprar o kit fotovoltaico com um valor que era acima de R$200 mil. E eu só ficava pensando, cara, se der qualquer coisa errada, eu tô ferrado. Além de aprovar o projeto e conseguir um financiamento para o meu cliente. Então, os desafios no começo sempre é grande quando a gente vai fazer algo que é novo. Porém, todos esses desafios que eu falei para você desapareceram, viraram fichinhas quando a gente descobriu que o kit fotovoltaico que o distribuidor vendia não era compatível com a rede elétrica da CEMIG. E o pior de tudo, já tínhamos fechado para o cliente. Bom, quer saber como que fizemos para transformar esse pepino em picles? Vem comigo para o nosso vídeo de hoje, porque ele está cheio de emoções. Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Como que vocês estão? Olha, acompanhe aqui essa história que ela é muito bacana. A situação foi a seguinte, a rede da CEMIG aqui em Minas Gerais, ela é 127 e 220. E para realizar a obra, nós precisávamos de um inversor de 12 kW com tensão de saída de 220 e dois inversores de 20 kW cuja tensão de saída era 380. O inversor de 12 kW estava tranquilo, mas os de 20 kW não iríamos conseguir ligar. Bom, a única solução foi: vamos utilizar um transformador. Mas foi aí que começaram as dúvidas. Qual transformador eu devo utilizar na energia solar? Um autotransformador ou um transformador isolador? Qual é a diferença entre esses dois tipos de transformadores? Existem vantagens ou desvantagens em usar cada um deles? Bom, essas foram algumas das minhas grandes dúvidas e eu já vi muitos instaladores tomando prejuízo por não saber qual transformador comprar junto com o kit fotovoltaico. Mas calma que nós estamos aqui para te ajudar. A partir de agora, você vai entender todos os detalhes com a Minuse, empresa especializada em transformadores fotovoltaicos e inclusive nessa obra foi o transformador da Minuse que a gente usou. Então vamos lá no laboratório da Minuse para vocês entenderem tudo isso na prática. Olá pessoal, sou o Stefano da Transformadores Minuse e hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre o autotransformador e o transformador isolador. Bom pessoal, falando um pouquinho sobre o processo construtivo de um autotransformador e um transformador isolador, resumindo, os dois possuem os mesmos materiais, aço magnético, os enrolamentos com os condutores de alumínio ou cobre, os papéis isolantes, entre outros. Porém, existe uma grande diferença que é o quê? O autotransformador ele é apenas um enrolamento e o transformador isolador eles são dois enrolamentos isolados galvanicamente, a famosa isolação galvânica que chamamos, né? O que faz essa isolação galvânica? Ela funciona como uma espécie de filtro para os equipamentos e para a rede. Ou seja, tem algum ruído de harmônica na rede, ele para no transformador isolador. Já o autotransformador, por não possuir essa isolação galvânica entre o primário e o secundário, ele não possui esse filtro. Então os resíduos da rede, tanto harmônica, resíduos magnéticos, dentre outros, eles passam pelo autotransformador. Já no transformador isolador, eles são controlados por ele. Os dois equipamentos, eles funcionam para a mesma coisa no inversor, que é para abaixar a tensão do inversor. A maioria dos inversores são 380 volts, principalmente os de maiores potências. Então, eles precisam abaixar a tensão para um nível seguro, que é normalmente 220 volts, para ejetar a tensão na rede excedente. Falando didaticamente, assim, para alguém que não conhece sobre transformador, acho que a gente pode falar o seguinte: o autotransformador ele é uma espécie de elevador ou abaixador de tensão apenas. Um transformador isolador ele funciona como um filtro. Deu algum problema na rede, ele vai parar no transformador isolador. Já o autotransformador ele funciona como uma mão amiga.
Então o que acontece? Se deu algum problema, vai passar pelo transformador e chegar até o equipamento. A vantagem da aplicação do autotransformador é o seu tamanho físico, que é menor do que o transformador isolador, o seu peso e a parte do custo, que acaba sendo menor. Porém, ele não possui a isolação entre o seu equipamento e a rede, como o transformador isolador. Falando sobre a desvantagem do transformador isolador, resumindo, é o seu tamanho, que é maior do que o autotransformador. Isso faz com que em alguns projetos que tenham espaço limitado, não consiga usar a aplicação. Tirando a parte do transformador e o autotransformador serem diferentes eletricamente, quando a gente fala em potência, o assunto é o mesmo. Ou seja, um autotransformador de 50 kVA, ele entrega os 50 kVA, e um transformador de 50 kVA, ele entrega a mesma potência. Então, não existe esse aspecto de falar que um transformador isolador, ele possui mais potência do que um transformador, do que um autotransformador. Não, isso não existe. Então, um transformador de 50 kVA, ele entrega o seu fator de potência 50 kVA, e um transformador isolador de 50 kVA também entrega os mesmos 50 kVA. Porém, as aplicações são diferentes. Sempre surge a pergunta, até mesmo internamente aqui na fábrica, de qual tipo de transformador usar na energia solar. E essa resposta, ela é muito ampla. Por quê? Porque depende muito do sistema de segurança do equipamento, depende muito da aplicação. Então, os dois equipamentos funcionam para a parte de sistema fotovoltaico. Porém, depende muito do projeto de cada um. Como eu falei anteriormente, um possui alguns detalhes elétricos diferentes do outro. Então, se o sistema de proteção, se o sistema fotovoltaico do cliente já possui um sistema de proteção, pode ser que você possa usar um autotransformador. Se o sistema já não possui, você não pode usar, você tem que usar um transformador isolador. Mas isso é muito particular de cada projeto. Por quê? Porque nas instalações, cada um faz de um jeito. Não existe uma norma que exija que seja autotransformador ou transformador isolador. Porém, existem alguns fabricantes de inversores que exigem autotransformador, exigem transformadores isoladores. Então isso é uma resposta muito difícil da gente falar qual é o certo e qual é o errado. Então depende muito de cada projeto. Então a gente acaba oferecendo as duas opções e o cliente, com o seu corpo técnico, acaba definindo de acordo com as necessidades. Somos pioneiros na fabricação de transformadores e autotransformadores para a linha fotovoltaica. Então, nos contacte e tire suas dúvidas, que temos um grande corpo técnico à disposição para melhor atendê-los. Meu amigo, que aula, hein? Bom, muito obrigado pelas explicações, Stefano. Bom, é o seguinte, se eu tivesse as informações na época, eu teria ficado bem mais tranquilo para comprar meu kit fotovoltaico. Mas o importante é que no final das contas deu tudo certo. E claro, lembre-se que estamos aqui para te ajudar. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui nos comentários, e o link para entrar em contato com o pessoal da Minuse também vai estar aqui na descrição e fixado nos comentários. Vou ficar por aqui hoje, mas antes, não esquece de se inscrever no canal para você receber conteúdos como esse daqui, que te ajuda no seu dia a dia, todas as semanas, 3 vezes por semana. Um forte abraço e te vejo em breve.